Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula de matemática. E hoje nós iremos falar sobre linguagens algébricas. Linguagem é a forma que a gente vai ler, né? As expressões, a forma que está apresentado para nós. E quando fala de algébricas, a gente lembra de álgebras, que são letras, ok? Nós vamos ter aqui, né, para a gente estar iniciando, olha, linguagem algébrica. São essas expressões, né, que a gente tem, né, que ela apresenta para nós letras e números. Essas são as expressões. E elas são determinadas, essas expressões algébricas, quando possuem tanto letras quanto números, tem que ter os dois, tá? Se tiver só número, é expressão algébrica? Não, não é, a gente não considera como linguagem algébrica. Tem que ter letra, certo? Então, dizemos que essas letras, a gente vai falar, tem letras. Não, a gente vai usar um termo chamado variáveis ou incógnitas, certo? Então, quando a gente vai direcionar a linguagem matemática para dizer sobre essas letras, né, que tem numa expressão, a gente chama de variáveis ou incógnitas, certo? E todas essas incógnitas ou essas variáveis, elas vão ter um valor. Só que, até o momento, muitas vezes, é desconhecido para nós, né? Ainda não, a gente não sabe. Então, a gente vai descobrir. Só que, se eu chamo de X, eu chamo de Y, eu chamo de A, eu chamo de B, em toda a situação na matemática, vai ter o mesmo valor? Não. Vai depender da situação que a gente estará analisando, certo? Agora, o que vem ser equação? É toda a igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Igualdade. Então, para ser equações, tem que ter o sinal de igual. E para ser uma equação, né, a gente tem que lembrar que tem que ter pelo menos uma letra e o sinal de igual, certo? Então, linguagem matemática, para linguagens algébricas, a gente tem as letras, a gente chama de variáveis ou incógnitas. E para ser uma equação, tem que ter o sinal de igual, para ser uma igualdade, e também uma letra, uma variável. Bom, sequências numéricas. Sequência é a própria sequência mesmo, né? A gente tem as sequências, é o seguido um do outro. Então, quando, né, os termos de uma sequência são números, chamamos de sequência numérica, números. Ela pode ser infinita ou finita. Então, ela pode ser uma sequência, né? Vamos supor que eu falar, numere para mim a idade dos meninos do sétimo ano. Bom, vai ser finita, porque vai ter fim, vocês é formado por uma turma, né? Um número fechado da turma, então vai ser finita. Mas ela vai ter uma sequência? Às vezes não, que às vezes o menino vai ter, né, 11, outro 12, outro 15, a gente não sabe. Agora, existe sequência numérica aditiva e sequência numérica multiplicativa. A aditiva, o próprio nome fala, adição. Adição. Aí eu tenho aqui 2, 5, 8, 11, 14, 17. Que sequência foi formada aqui? Olha, do 2 para o 5, somou mais 3. Tem que haver a mesma sequência. Se eu somar 5 mais 3, dá 8, tá certo? 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Ou seja, é uma sequência aditiva, porque está adicionando 3 em cada termo. Sequência numérica multiplicativa. Olha, do 3 para o 12, a professora aumentou 9. Tá, mas vamos ver se os outros, todos se eu aumentar 9, vai dar esse número que é apresentado para nós? 12 mais 9 dá 48? Não, então não é aditiva. Vamos ver. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. 12 vezes 4, 48. Então a gente vai, 48 vezes 4, 192. Então é uma sequência numérica multiplicativa, porque está havendo o quê? Uma multiplicação com o mesmo número em cada termo. E existe lei de formação e recursão e sequência. Lei de formação. Lembra? Leis a gente segue, né? As leis são para serem seguidas. E dentro da matemática a gente chama essas leis as regrinhas.
as nossas fórmulas. Tá? Então, essa lei que é formada, como é a regra que ela é formada? Essa sequência tem uma regra. Então, a regra que permite determinar qualquer termo de uma sequência numérica, ela é chamada de lei de formação das sequências. Então, se existe uma regrinha, aquele primeiro exemplo que a gente viu lá, né, nós vimos aqui, olha, tá? Essa aditiva, qual que é a lei dela? Adicionar mais 3. Então, é sempre um termo mais 3. Ou um termo mais 3. A regra desta outra era sempre um termo vezes 4. O termo vezes 4. Então, nós temos aqui a lei para essas sequências. Tá? Então, quando uma sequência nos permite obter um termo desconhecido a partir de um ou mais termos anteriores a ele, podemos chamar de sequências recursivas. Olha, recursiva. Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar que vem de ré. Ré é voltar, né? Estamos voltando. Ou seja, se eu precisei, né, se eu precisei nesse mesmo exemplo, para formar o número 5, eu não precisei de voltar no 2? Né? Então, houve uma sequência. Eu tive que voltar. Para achar o 48 aqui, eu não tive que pegar o 12 vezes ele? Então, ela é chamada de quê? De recursiva. Bom, quando a gente fala sequência dos números naturais pares, ela é chamada de recursiva. Tá? Naturais pares. Então, todos os números naturais pares são chamadas de recursiva. Aí nós temos aqui 0, 1, 2. Esses aqui são os números pares? Não. Esses aqui são as sequências dos números naturais. Há os números pares 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, pares está indo de 2 em 2. Né? Essa daqui já não. Essa aqui já são chamados o quê? De números naturais, tá? Essas que a gente tem aqui. Agora, a sequência dos números naturais primos não é recursiva. Ó, naturais primos não é recursiva. Por quê? Porque não tem uma sequência que você volta no termo anterior para achar o outro. A gente existe eles e pronto. Quais são os números primos? São aqueles que só dividem por um e por ele mesmo. Então, nós temos a sequência dos números primos, não existe uma regrinha para ele, a gente sabe que são números primos, porque só divide por um e por ele mesmo. Mas para você procurar um termo igual o 11, se você voltar do 7 para o 11, você não tem uma regra para fazer isso. Então, não é recursiva. Para ser recursiva, você acha um termo a partir de um ou dois termos anteriores. Bom, vamos falar também de números poligonais. Poligonais, a gente vai lembrar dos polígonos, tá? Então, a gente vai lembrar o seguinte, a partir de um valor, a gente vai poder encontrar outros. Nós temos aí números quadrados. Por que números quadrados? Primeiro, formou uma bolinha. Para formar uma bolinha, depois eu acrescentei mais uma. Opa, e para formar um quadrado, o que eu tenho que fazer? Se eu peguei duas bolinhas aqui, né, na linha, eu vou ter que pôr mais duas aqui, ó, para formar um quadradinho, certo? Então, nós temos aqui, formou um quadrado. Esse outro, antes eu não tinha colocado só duas, agora eu vou colocar 3 bolinhas em uma linha. Então, subindo também tem que ter 3 bolinhas. Aí eu vou formar o quê? 9 bolinhas. O outro, coloquei 4 bolinhas. Formou 4 aqui e subo 4 aqui também. Tá? Que é o do 16. Então, tudo, eu vou fazer 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4 deu 16. Aquele que eu tenho o número 4 lá era 2 e 2 bolinhas. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Esse último aqui, foi colocado 5 aqui e 5, subindo. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25. Então, nós temos aqui, né, essa sequência dos números quadrados. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Olha a lei de formação. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Se eu quisesse achar o outro, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81,
Então, ou seja, é uma sequência de números quadrados, aonde eu elevo ao quadrado. Então, essa aqui são números quadrados. E também nós temos os números triangulares, triângulos, aonde eu tenho uma bolinha, tá? Eu tenho uma bolinha só. Depois eu pego e acrescento mais uma embaixo, duas. Como é triangular, tem que formar um triângulo. Então, para formar um triângulo, faltou só mais uma. Então, ficou 3 bolinhas. Depois eu pego, coloco 3 bolinhas embaixo. Se eu coloco 3 bolinhas embaixo, eu tenho que ter 3, né, para formar o triângulo. O triângulo tem 3 lados. Então, eu tenho que colocar 3 aqui, 3 aqui. Ó, né? 3 e 3. Aí eu vou ter o quê? Na verdade, nós vamos ter 6 bolinhas. Agora, esse outro, eu coloquei 4 bolinhas aqui. 4 aqui, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formou um triângulo. Depois eu coloquei 5 bolinhas. Aí eu venho colocando 4, 3, 2, 1. Tá vendo? Olha aqui. Se eu pegar o primeiro triângulo, a primeira bolinha seria essa. Aí depois veio a essa, tá vendo? Aí depois já veio essa, até chegar nessa. Se eu colocasse mais uma bolinha aqui, né, para dar 6 bolinhas, quanto será que ia ser o próximo número? Ó, ia começar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ia somar. Ó, então, ia dar 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 2, 20 e mais 1, 21. Então, nós iríamos ter mais 21. Se eu quisesse formar agora com 7, né? Como é que iria formar? Ia ser 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, nós temos aqui uma sequência de números triangulares, que vocês têm aqui, né? Mostrando para vocês. Opa, passei a mão ali, né? Voltou aqui, certo? Então, nós temos essa sequência de números triangulares. Mas a gente não pode deixar também de falar, porque esses são sequências, da sequência de Fibonacci. Bom, o que é isso, professora? Quem é Fibonacci? Fibonacci, então, ele estudou, né? É um matemático, ele estudou e ele viu que há uma sequência para fazer algumas imagens, para desenhar, para criar, e é utilizado muitas vezes no mercado financeiro, na ciência de computação e na teoria dos jogos. Aonde essa sequência ela é mais complexa. Existe uma sequência, essa sequência é às vezes para desenhos, para fotografias, e é uma sequência numérica. Quem é que propôs essa sequência? Foi o matemático Leonardo Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Aí nós temos uma sequência dele, ele sempre utiliza esses números. Ó, 1, 1. Depois 2, 3, 5, 8. Se a gente for olhar, não há uma sequência, né? Não tem aquela sequência certinha. Mas para ele, na hora que ele joga isso, né, dentro da matemática, ele consegue descobrir essa sequência, muitas vezes, para estar criando. Olha essas imagens aí. Né? Muitas vezes ele pode criar a partir daí. Quando a gente olha, né, essa planta de uma casa que está abaixo, né, dessa sequência aqui, tá? O meu cursor não está indo lá. O que acontece? A gente tem aí, parecendo uma planta de uma casa, olha lá, 1, 2, 3, 5 e 8. Essa é a mesma sequência quase que usada em todos os desenhos que são apresentados aí para vocês e em outros também. Dentro, né, dos desenhos que é feito na computação, eles utilizam muito essa sequência de Fibonacci. Eles sabem direitinho a ordem. Quando a gente olha esse caracolzinho, se ele for desenhado no computador, eles vão seguir essa sequência. Vocês podem ver que faz tipo uma curva, né? Olha esse desenho aqui do olho, né, da águia. Ó, faz uma curva aqui. E é o mesmo desenho que vocês têm numa atividade de vocês, que eu pedi para que vocês anotassem no caderno. Que essa é a frequência dele. Olha, então ele fez aqui daqui o olhinho, ó, aqueles 2, 1, 1, né? Pegou o 2 aqui. Então ele conseguiu fazer o quê? Essa sequência. E criar os desenhos. Até algumas imagens, né? Olha aqui, quando eles foram recriar, né, uma obra de arte, eles utilizam muito também
tá? Essa sequência de Fibonacci. A gente não pode deixar de falar, de reforçar para vocês, né? A linguagem usual e a linguagem algébrica. Quando a gente fala, o dobro de um número. Opa, quando a gente fala um número, eu não conheço. Dobro é 2. Então, 2 vezes x. Se eu falasse assim, ó, o dobro de um número subtraído de 10. 2x menos 10. O outro tá assim, ó, o triplo de um número adicionado, né, de um número. Então, o triplo de um número adicionado ou mais 5. Quando fala adicionado, é o sinal de mais. Aqui ele usou o termo mais. Mas lembre, adicionado é mais, subtrair é menos. Então, 3x mais 5. O outro, o número menos 4. X menos 4. O quadrado de um número, x ao quadrado, eu não conheço o número, eu chamo de x, mais 1. Se eu falasse a metade de um número, bom, metade é dividir por 2. Então, vai ser x sobre 2, vai formar uma fração. A terça parte de um número, x sobre 3. A quinta parte de um número, x sobre 5. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra, ler a palavra parte, vocês lembram de fração. Vai partir, ok? Bom, onde mais a gente usa essas expressões algébricas? Através também das áreas das figuras geométricas, que são representadas por letra. A área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Olha, todas elas apresentam o quê? Essas variáveis, essas incógnitas. Por quê? Porque é uma lei que eles criaram, é uma fórmula que eles criaram para descobrir a área de qualquer figura geométrica que tenha, né? Parecido um quadrado, que seja um triângulo, não interessa o tamanho. Mas se for triângulo, tem uma forma só. Se for quadrado, é uma forma só. E se for retângulo, uma forma só. E assim vai para o trapézio, losango, paralelepípedo, né? O paralelogramo. E nós temos aqui a área do retângulo, ok? Então, nós temos área é base vezes altura. Base na horizontal e altura na vertical. Então, as áreas das figuras geométricas utiliza-se muito as expressões algébricas, certo? Então, eu espero, que vocês tenham, assim, compreendido um pouquinho mais, tá? Sobre as expressões algébricas e espero que durante as atividades, durante qualquer exercício que vocês estiverem fazendo, retorne, né? Volte um pouquinho aos vídeos, volte ao material de vocês, vamos estudar direitinho, né? Para quê? Para que vocês consigam fazer tudo certinho. E qualquer dúvida pode perguntar. Então, estamos encerrando aqui mais uma parte sobre expressões ou linguagens algébricas para o 7º ano com a professora Edna Vieira.